Bom dia, pessoal. Vocês me escutam? Estão me ouvindo, gente? Tudo certo aqui? Estamos te ouvindo. Tá. Eu vou fazer assim. Gente, eu vou corrigir o exercício com vocês, tá? E depois eu quero tirar uma dúvida com vocês aí sobre as atividades em dupla. Quando tiver mais gente aí, se for entrar mais gente, aí eu falo para vocês que eu acho que tem bastante gente com essa dúvida aí das atividades em dupla, como fazer para enviar, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Deixa eu achar primeiro o exercício. O que vocês acharam do exercício, gente? Estava difícil, fácil, médio? Deu para fazer, né? Então, a nossa prova está mais ou menos baseada nele, tá, gente? Tem alguma coisa que não tá aqui, mas tudo que a gente conversou bastante em aula, tá? Aí, então, gente, aqui nessa primeira questão, né, com relação, né, a IN 77, assinale a alternativa correta. Então, vamos procurar aqui. Letra A. Diz a respeito do resfriamento do leite após a ordenha. A temperatura máxima de 4 graus deve ser atingida em até 3 horas e o armazenamento deste produto não deve ultrapassar 48 horas. É isso aí. É sobre isso, basicamente, que fala a IN 77, né? Sobre, dentre outras coisas, a respeito, ela regulamenta essa questão do resfriamento do leite, né? E essa importância de, logo depois da ordenha, ele atingir esses 4 graus em até 3 horas. E aquilo que eu comentei em aula com vocês. O problema quando ele demora a atingir esses 4 graus em 3 horas, se ele demora muito a atingir essa temperatura, quanto mais elevada a temperatura tá, maior vai ser a chance de proliferação, né, bacteriana. Então, o leite é aquele alimento rico, né, que ele vai ter na sua natureza, na sua composição, uma quantidade de bactérias, né? Não necessariamente elas não são consideradas patogênicas, né, para a saúde. Dependendo do caso, sim, mas nesse caso aqui, muito pelo contrário, tem umas que já nos favorecem a nossa saúde, né? Que são até utilizados alimentos probióticos, prebióticos, né? Só que se ela não tem uma temperatura adequada, essa população que já está ali, ela vai aumentar muito dependendo da temperatura. Por isso que o controle da temperatura aqui é essencial. E o ideal é que esse leite fique armazenado até 48 horas na fazenda, né? Mas isso também aqui é um desafio para muitas regiões, quando é muito longe. E essa temperatura também, de ser atingida a 4 graus e até 3 horas, ela também não é tão simples assim, porque depende muito do sistema de fornecimento de energia elétrica da fazenda, que isso também influencia o tipo qual é o tipo de resfriador que se utiliza, tá? Então, a correta é a letra A, mas vamos olhar aqui as outras. Os tanques de imersão são permitidos para o resfriamento? Não.
essa IN 77 ela até está excluindo, né, proibindo que os tanques de imersão sejam utilizados com resfriamento, porque eles não são tão eficazes, né, em fazer essa Ô, temperatura. prof, Oi, pode falar. esse tanque de imersão é aquele que tu bota os galão dentro da água? É? Isso, esse mesmo. Uhum. Ah, tá. Só É. que eu não tava, eu tava Uhum. lendo, mas eu tava em dúvida entre os tanques para o armazenamento do leite. Mas Sim. esse, então, o de imersão é aquele que pega os galão e bota na água, né? Isso, até tem uma foto aqui que eu botei na aula. Deixa eu só puxar aqui. Hum, porque isso aí pode ficar com dúvida o pessoal, né? É, tava meio Aham. em Ó, dúvida do tanque ali. foi esse aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Eu passei isso aqui em aula para vocês, ó. Mudou a tela aí do compartilhamento? Sim, é, É esse tipo esse, de tanque aqui, ó, né? Que é. antigamente ele era permitido, né? Você colocava ele direto aqui para resfriar, né? Só que esse agora com essa nova, na verdade a IN 77 ela não é tão nova, né? Ela, vamos dizer, eles estão querendo fazer valer, né? Algo que já estava previsto há um tempo. Então, ela está proibindo esse tipo de resfriamento aqui, porque ele não vai ser tão eficaz, né, em fazer com que o leite chegue até 4 graus em 3 horas após a ordenha. A dificuldade da temperatura nesse aí, né? E isso, a dificuldade é da temperatura aqui. Uhum. Então tá, é isso eu Era, entendi agora. era esse aqui, tá? Deixa eu voltar Já. aqui. Então, por isso que ele foi proibido, né? Por isso que a IN77 ela proíbe esse tipo de resfriador. A temperatura de armazenamento do leite pouco influencia na contagem de CBT? Não, errado, influencia muito, né? Por isso que precisa fazer com que esse leite seja resfriado na temperatura certa o mais rápido possível. Então, é errado isso. Os resfriadores de expansão direta e resfriadores de placas são proibidos? Não. Esses são agora os recomendáveis pela IN 77. Então, a opção certa aqui é a letra A. Tá. Vamos para a segunda questão. Qualquer dúvida, vão chamando, gente. Aqui tem alguém que perguntou. Na aula 8, que estava no AVA. Ah, eu achei que a aula estava na. A aula 8 não está no AVA, então? Tá, eu vou botar. Beleza. Assim que terminar aqui, eu já coloco para vocês a aula 8. Desculpa, pessoal, acabei esquecendo aqui. Vamos lá para a segunda. Considerando o transporte do leite da fazenda até o laticínio, é tolerado um acréscimo de 3 graus na temperatura. Correto. Né? Justamente porque eles fazem esse desconto, tá? Então, se o leite ele tem que ser armazenado lá na propriedade até 4 graus, quando ele chega no laticínio, então é permitido, na maioria dos casos, né, a temperatura de até 7, um acréscimo de 7. Então, a letra B, a temperatura máxima do leite ao chegar no laticínio deverá ser de 7 graus. Correto. Casos excepcionais, a temperatura no recebimento do leite no laticínio poderá ser de no máximo 9 graus. Sim, existe essa brecha aí nessa nova legislação, né, que considera que tem desastres naturais, tem problemas de tempestade, coisas assim que acontecem, né? Então, que pode ser que o máximo que o leite vai chegar lá vai ser 9 graus. É permitida a entrega do leite sem refrigeração, desde que seja feita em até 2 horas após a ordenha. Sim, é permitida, por mais que você pense, como é que vai entregar leite sem refrigeração? Mas pode, porque qual que é a questão aqui? É em até 2 horas após a ordenha. Então, você tem
essa brecha, né, de tempo que a proliferação lá das bactérias, elas não vão aumentar muito nesse período. Claro que tudo vai depender do clima, né? Isso aqui é feito de uma forma geral, mas a gente sabe que no verãozão isso aqui de repente pode dar um probleminha, assim. Então aqui o certo, todas as alternativas estão corretas sobre o transporte do leite, né? E a temperatura do recebimento dele. Agora vamos para a terceira. Sobre o teste do álcool, assinale a alternativa correta. Verifica a possibilidade de acidez resultante do crescimento bacteriano. Dessa forma, todo leite que apresenta precipitação positiva é sem dúvida um leite ácido. Essa daqui está errada. Por quê? Porque o teste do álcool, realmente, ele tem a intenção dele é verificar se o leite pode ser ácido ou não, se ele precipitar no álcool, né? Quando a gente mistura o leite no álcool, se ele precipitar, pode ser que ele seja ácido. Só que aqui existe o que eu mostrei para vocês dos falsos positivos. Então, não necessariamente esse leite vai ser ácido, porque existe aquele leite instável não ácido que eu mostrei na aula para vocês, nessa aula 8, né? Que ele apresenta precipitação positiva, só que ele não é um leite ácido, é um leite que depois, o teste do álcool, tu faz o teste do álcool, aí deu precipitação positiva. O que é o correto de ser feito? Aquela mesma amostra, né, que você utilizou, você tem que ferver. Aí se na fervura esse leite talhar, aí sim ele é considerado ácido. Agora tem que se fazer isso depois que deu positivo no álcool, tem que fazer a fervura para tirar a prova dos 9, tá? Então não é todo leite que dá precipitação positiva não é sem dúvida um leite ácido, porque existe o falso positivo aqui. O álcool atua como um desidratante e simula as condições de aquecimento que a matéria-prima será submetida nas plataformas do laticínio para a obtenção de alguns produtos, como o leite UHT, por exemplo. Certo? Realmente, essa é a função do álcool aqui. O álcool ele tem a função, né, de entender como é que o leite vai se comportar quando ele estiver submetido a altas temperaturas. Então, por isso que ele é importante. Então, tá certa a letra B. O álcool, vamos ver as próximas. O álcool utilizado deve ser superior a 72 graus. 72 graus. A escolha pode ficar a critério do laticínio. Errado. O álcool utilizado pela legislação, a gente pelo mapa, a maior titulação desse álcool ele tem que ser 72. Por quê? Porque quanto maior o álcool que você colocar, por exemplo, você pode colocar até o álcool 90 aqui, tá? E quanto mais alto você fica, maior a chance que o leite vai ter de precipitar, porque ele vai se tornando mais sensível. O 72, ele é estabelecido pela legislação como uma maneira mínima de ter, vamos dizer, aqui a gente está permitindo, sim, uma certa atividade de bacterianos acontecendo, a gente está permitindo isso. Então, está no limite aqui esse 72. O problema é que a maioria, né, muitos laticínios, eles utilizam o que eles querem. E isso é uma coisa muito errada com o produtor, né? Porque se na legislação está dizendo que é 72, eu não posso utilizar, por exemplo, 80 e deixar de carregar o leite do Manuelzinho porque o leite dele precipitou positivamente no álcool 80. Não sei se vocês entenderam isso aqui que eu mostrei para vocês. Cada vez que a gente aumenta o grau do álcool, vamos dizer, mais sensível ele fica, tá? Então, maior chance vai ser de precipitação. E a legislação, ela cobra o 72. Então, esse que é o certo. Então, não pode ficar a critério do laticínio. Todas as alternativas estão corretas? Não. Então, a única alternativa correta aqui é a letra B, tá? Quem marcou aqui a letra E, depois eu vi que eu fiz essa confusão doida aqui de algumas... Mas vocês poderiam marcar aqui a letra E, né? E a letra B, que é só a alternativa B que está correta. Não vai ser assim na prova, né?
Olha, eu vou ter que dar uma revisada, porque vai que eu tava meio doida Essa fazendo. questão eu não assinalei a B, parecia estar correta a B, mas eu não assinalei porque eu poderia assinalar a B ou poderia assinalar a E. Não tem como ter Sim, duas. eu vou ter que dar, Aí, eu vou dar uma olhada, tá, gente? Mas se tiver alguma coisa lá na prova, a gente vai, vocês não vão ser prejudicados por isso aqui. Não se preocupe. Vamos ver aqui, ó. Sobre prevenção da mastite, assinale a alternativa correta. Melhora, então, a melhora da higiene da ordenha traz benefícios para prevenir mastite ambiental e diminuir CBT. Essa é a certa. Vamos olhar as demais. O período seco exerce pouca influência na prevenção de mastite? Não, muito pelo contrário, né? Ele exerce muita influência, né? Porque é um período em que os animais podem se infectar ou podem se reinfectar. O tratamento da vaca seca antibiótico intramamário, análise de CCS por animal e linha de ordenha, consistem em importantes medidas para a prevenção de mastite ambiental. É errado. Por quê? Porque a prevenção, essa medida aqui, o antibiótico intramamário, né, e a CCS, toda vez que a gente falar em CCS, gente, vocês têm que pensar em mastite subclínica ou mastite contagiosa. Então, por isso que é o errado, tá? E a linha de ordenha, a função fundamental dela, né, para todas as mastites, mas muito mais para mastite subclínica ou contagiosa, porque a linha de ordenha a gente só consegue fazer quando a gente tem de forma mais certa, você só consegue fazer isso quando você sabe a quantidade de CCS por animal. E aí você vai fazer com que os animais, as para os animais que têm baixa CCS, com que eles sejam ordenhados primeiro, né? Para que a gente não tenha ali, não cometa o erro de colocar animal, uma vaca que tem, passar a teteira de uma vaca que tem bastante contagem de células somáticas para uma vaca de primeiro parto, por exemplo, tá? Porque a mastite contagiosa, o grande problema da doença subclínica, né, e é o caso da mastite contagiosa, é que a gente não vê, né? Então, assim, tá sempre é uma coisa que a gente tem muito mais do que a gente imagina. É que nem o que está acontecendo, né, com a história desse problema que a gente tem da pandemia, o Covid. O problema é sempre muito maior do que a gente imagina, porque quando a gente tem doenças assintomáticas, né, a gente não consegue ter uma dimensão do todo. Então, por isso que a linha de ordenha, a função dela é fazer com que a gente evite essa contaminação. Mas para a gente fazer isso, a gente tem que ter uma contagem, né? Saber a contagem de células somáticas dos animais se torna fundamental. E o tratamento de antibiótico intramamário, ele é mais efetivo para caso de animais que têm CCS alto. Então, por isso que essa aqui está errada. Então, a letra D, apenas a A e a C estão corretas? Não, a C está errada. Aí eu fiz a mesma coisa aqui dessa última questão. Ó. Vocês poderiam ter marcado tanto a letra E, que apenas a A está correta, quanto a letra A. Tá? Mas isso aqui é porque a gente acaba ficando meio cansado de ficar olhando um monte de questão e aí dá essas confusões na cabeça. Mas eu vou ver se a prova não vai estar assim. Então, vamos lá. Quinta questão. Sobre o manejo da ordenha, assinale a alternativa incorreta. O teste de caneca tem por objetivo retirar os 3 primeiros jatos de leite de cada teto e observar se há alguma alteração no seu aspecto. Corretíssimo, né? Isso aqui é muito fundamental se fazer, né? Inclusive até para diminuir a CBT do rebanho, né? Quem não tem esse hábito de fazer, de retirar os 3 primeiros jatos, acaba tendo probleminha também com o CBT. Porque esses 3 primeiros jatos que eles são mais consistentes, né? Eles são mais, vamos dizer, tá tudo acumulado ali. Então, tu tira os 3 primeiros, que é de regra geral. Se depois dos 3 primeiros o leite não limpar, então significa que aquele animal tem uma alteração compatível com mastite clínica. Tá? Essa é a função do teste da caneca.
O pré-dipping consiste em mergulhar todo o teto em uma solução desinfetante própria para uso antes da ordenha. Sim, a função do pré-dipping, né, é fazer uma limpeza do teto, né, antes de colocar a teteira, é fundamental, então está correto. C. Em sistemas de ordenha mecânica é necessário verificar a regulagem das teteiras, pois quando mal reguladas podem causar lesões no teto. Certíssimo também. A pressão, né, que tem ali o vácuo das teteiras, se ele não estiver regulado, ele pode sim ocasionar lesões. O manejo do pós-DIP torna-se dispensável em sistemas em que, após a ordenha das vacas, o bezerro irá mamar o leite residual. Certo também, porque aí a gente não pode colocar uma solução, né? Não é todo tipo de solução que a gente vai colocar que depois vai ser saudável para o bezerro e ali mamar o leite residual, né? Mas isso aqui é tipo em sistemas semi-intensivos, né? Em sistemas mais extensivos. Deve-se evitar a alimentação das vacas após a ordenha, pois isto acarreta em aumento da mastite clínica. Essa daqui é incorreta. Por quê? Porque em casos que você não faz o pós-dipping, não tem uma solução para colocar e nem o bezerro vai mamar depois, você pode colocar essas vacas para receberem algum tipo de suplementação, alimentação ali na pós-ordenha, porque elas vão ficar mais tempo em pé e isso aí vai dar o tempo para que o esfíncter ali do teto, né, para que ele do canal acabe se fechando. Então, por isso que é bom quem não faz pós-dipping dar uma ração, alguma coisa ali, porque o animal fica em pé e é o tempo que fecha. Porque depois, se não faz o pós-dipping, se o bezerro não vai mamar ali, a vaca vai sair dali e vai direto se deitar. Aí pega e deita no barro com o esfíncter aberto, aí vem a mastite clínica ali entrando, né? Então, por isso que essa daqui é a incorreta. Então, vamos lá. A 6. Assinale a alternativa incorreta. Raças leiteiras especializadas apresentam maior persistência de lactação comparada às raças não especializadas, porém, são mais exigentes nutricionalmente. É isso mesmo. A maior vantagem de se trabalhar com a raça holandesa, a raça Jessen, né, é que elas têm uma grande persistência na lactação, né? Só que em comparação, elas têm um preço alto para isso. Eu vou produzir bastante leite, mas você vai ter que suprir a nutrição desses animais. Então, é essa que é quanto maior a lactação, quanto maior a persistência, mais exigente vai ser a raça. Raças leiteiras zebuínas apresentam rusticidade, ou seja, além de menos exigentes nutricionalmente, são também mais resistentes ao calor. Logo, também possuem maior resistência aos parasitas. Correto. Zebuínos são rústicos, não são tão exigentes nutricionalmente, temperatura ok, né? E por isso tem mais resistência a carrapato. Letra C. Raças zebuínas apresentam dificuldade em ordenha mecânica devido à necessidade do bezerro ao pé e à própria conformação dos tetos, que dificulta a colocação das teteiras. Está correta também isso aqui, né, gente? A principal, o zebu, né? O zebu puro ali, ele precisa muito do bezerro para poder descer o leite. Então, isso aqui você precisa, né? Então, fica difícil você também adaptar isso na ordenha. A sala de ordenha mais apropriada para a ordenha com bezerro ao pé é a ordenha do tipo carrossel. De jeito nenhum, né, gente? Vocês estão lembrados como é que é a ordenha do tipo carrossel? Vocês querem que eu mostre foto aqui? É aquela ordenha que fica... É melhor mostrar a foto, em vez de estar falando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar para vocês rapidão. Mudou aí, gente, a tela?
Sim, prof. Então, ó, esse aqui que é o sistema carrossel. Então, imagina onde é que vai caber um bezerro aqui, né? Para ordenha com bezerro ao pé. Impossível, né? Então, por isso que aquela ali é incorreta. Tá? Sobre cruzamentos, assinale a alternativa correta. Os benefícios da heterose só são visíveis com o passar das gerações ao se fazer o cruzamento. A heterose, o que é heterose, gente? Heterose é quando a gente tem uma mistura de duas raças, né, que a gente consegue fazer se complementar os dois animais. E na heterose, quanto mais longe são os animais, por exemplo, quando eu estou cruzando uma vaca holandesa e inseminando ela ali com um touro gir, por exemplo, né? O próximo animal, a geração F1, que vai ser a primeira geração, a gente vai dizer que ela vai ter o máximo grau da heterose. Por quê? Porque eu vou ter um animal de meio sangue. E aí, com o passar das gerações, dependendo do que eu vou fazer no meu cruzamento, essa heterose ela vai se diluindo. Então, a heterose máxima, ela é mais visível na primeira geração e não com o passar das gerações. Letra B. Cruzamentos podem ter grande potencial econômico porque alia de maneira rápida os benefícios de duas raças em um só animal, de modo a cruzar animais que consigam se complementar. É essa que é a correta. Letra C. Vacas holandesas, em sua conformação, apresentam garupa caída e maior tamanho de vulva quando comparada às vacas zebus. Ao contrário, né? A garupa da vaca zebuína, né, que é mais caída, e o tamanho de vulva de vaca zebu também é maior. Quanto menor a distância racial entre as raças, maior será o ganho em heterose. Não, quanto maior a distância racial, sempre pensando, holandês com o gir, são bem distantes, um é, né, europeu, né, e um é zebuíno. Então, quanto maior a distância racial, maior será o ganho em heterose, porque mais eu vou complementar. Mais eu vou complementar o quê? Eu vou complementar, eu vou dar para esse próximo animal, quando eu cruzar duas raças distantes, que nem esse caso aqui, que é o cruzamento que originou o girolando, né? Qual é que é o grande benefício do girolando? É que você tem a rusticidade do gir, né? Que é um animal que ele é mais tolerante ao calor, ele sofre menos das infestações por carrapato. Mas o girolando, quando a gente chega ali no 5/8, nesse grau de sangue, a gente tem o que? A gente tem uma vaca que é rústica, mas ela ao mesmo tempo ela é altamente produtora, ela tem uma produção de leite boa, tá? Com um certo teor de sólidos, porque animais zebuínos, eles têm a tendência a ter sólidos juntando com a vaca, com o potencial de leite da vaca holandês, tá? E aí você acaba tendo, e inclusive você tem animais ali girolando que dispensam o uso do bezerro ao pé na hora da ordenha, tá? Então, a certa é a letra B. Aí agora essa aqui é verdadeiro ou falso, eu vou falando para vocês aqui. Sobre os sistemas de produção de leite, assinale verdadeiro ou falso. Sistemas extensivos caracterizam-se por baixo controle zootécnico e sanitário. Verdadeiro, né? É justamente isso aqui, são animais extensivos, quando a gente não tem muito controle. A utilização de raças não definidas pode levar a baixa produção de leite, de forma a realizar apenas uma ordenha ao dia. Verdadeiro, isso aqui é muito típico, né, dos sistemas extensivos, que as vacas produzem pouco, né? Então você não tem ali uns animais para fazer 2 ordenhas por dia, né? No sistema compost barn, o touro deve ficar junto com as vacas para otimizar a reprodução das mesmas. Não, gente, isso aqui é totalmente contraditório. Por quê? Porque assim,
no sistema compost, né, que é um sistema intensivo, a gente quer ter mais controle da reprodução, né? Então, o fato do touro ficar junto com as vacas, ele não vai otimizar a reprodução, ele só vai gerar uma bagunça ali no rebanho, porque tu não vai ter como saber exatamente, né, quando que foi que as vacas foram cobertas e tudo mais. Então, isso aqui é falso. O aleitamento e desmama natural são característicos do sistema freestyle. O aleitamento e desmama natural são característicos do sistema freestyle. Então, na verdade, é falso, né, gente, essa desmama natural aqui, porque esses são característicos do sistema extensivo, tá? A desmama natural é feita mais em sistemas extensivos, nos sistemas como o freestyle, né, a gente não faz essa desmama natural não, tá? Uma das características do sistema semi-intensivo é a suplementação de ração ou um mineral com a utilização de coxos. Sim, isso está correto. O sistema semi-intensivo é todo aquele sistema que a gente já tem um certo cuidado, principalmente se reflete muito na alimentação dos animais. A idade ao primeiro parto, em sistemas com pouco controle zootécnico e pouco manejo, geralmente é elevada. Verdadeiro. A idade ao primeiro parto, né, quando a gente tem pouco controle zootécnico, a gente não está cuidando, né, a gente não está anotando, ela tende a ser elevada, né, porque a gente não está tendo aquele controle. No sistema de produção de leite a pasto, um dos principais desafios é o conhecimento do valor nutritivo das pastagens, que pode variar conforme o nível de adubação e o clima da região. Verdadeiro, né? Isso aqui é um dos desafios que tem, porque a gente sempre vai ter, a gente tem um valor médio das pastagens nutricional que se conhece, mas você nunca vai saber ao certo se ele realmente está compatível, né? A não ser que você faça análise, mas essa análise também ela vai ter um período que ela vai valer, né? Porque conforme a planta vai envelhecendo, conforme o clima muda, a composição também ela vai alterando. Então, é mais difícil se fazer esse tipo de controle no pastejo, né? A taxa de lotação independe do valor nutritivo das pastagens? Falso. A taxa de lotação depende muito do valor nutritivo das pastagens. Quanto maior o potencial nutritivo das pastagens, mais animais eu vou poder colocar, né? Então, isso aqui é muito importante. O sistema de produção em que as vacas pastejam deve levar em consideração que a atividade de buscar pelo alimento, as caminhadas, ocasiona um gasto calórico nos animais. Verdadeiro. A gente tem que levar isso em consideração porque esses animais vão ter que considerar o alimento que ele vai comer, parte dele vai ser gasto só para ir buscar alimento, né? Então, esse é um outro desafio do pastejo. Uma das principais vantagens dos sistemas intensivos é a diminuição dos gastos de energia dos animais. Verdadeiro, essa é do principal intenção, né, de confinar animais, é justamente isso. Então, o máximo de alimentação que você dá aí, como eles não precisam gastar energia para estar aí buscando, você diminui a energia de mantença dos animais. Então, ou seja, aquela energia que você está fornecendo, aquele alimento, maior parte desse nutriente dele vai ser utilizado para se converter em leite. Então, você tem menos gasto de energia. A qualidade da cama no freestyle influencia diretamente na produção de leite. Com certeza é verdadeiro. Por quê? Porque vaca de leite precisa deitar. Então, tem o pessoal que faz uma conta, né, que a cada hora a mais que a vaca fica, você aumenta em tantos litros de leite a mais. E isso parece ser muito verdade, né? Porque vaca que não tem conforto, né? Vaca que tem cama ruim e não deita, além de adoecer do casco, porque fica muito tempo em pé num piso de concreto e aquele peso em cima dos dígitos também atrapalha muito. Além de adoecer, vai ter essa questão de diminuir o leite, tá?
Presença de ventiladores e aspersores são fundamentais para o conforto térmico de animais em sistemas confinados. Sim, são fundamentais tanto no freestyle, né, quanto no compost, a gente tem que ter os ventiladores, né? Por quê? Porque o conforto térmico desses animais, né, animais que estão em pastagem, a gente também tem que fornecer o conforto térmico para eles, seja através de sombrites, né, artificiais, ou através de plantas, né, de árvores, que em locais que tenha sombra para os animais. Mas quem está no confinamento, né, tem que, tanto no freestyle e no compost, o fundamental, a peça principal é você ter as pessoas ventilador junto, né, porque só o ventilador ele não funciona. O couro da vaca tem que estar molhado para poder ocorrer a resfriação eficiente para aliviar o calor, porque estresse térmico, tenho mostrado isso para vocês desde a aula, né, de manejo ali da parte de pré-parto, na parte de manejo de saúde e agora em qualidade do leite, para vocês terem noção, né, de tudo que o conforto térmico desses animais ele influencia muito, né, na saúde dos animais e na produção, né? O principal cuidado do compost de Barney consiste na revirada de cama uma vez por semana para garantir a compostagem da matéria orgânica. Não, isso aqui está errado, gente. Por quê? O que está errado aqui é a frequência, tá? O compost é aquela cama, né, que a gente mostrei para vocês aquela foto que as vacas ficam deitadas e ali elas urinam e defecam, passam o dia todo deitados ali. Só que o que vai manter aquela cama saudável é você estar revirando essa cama. E essa cama tem que ser revirada 2 vezes por dia para poder garantir que vai entrar e ter que ter o ventilador ali também junto, né, para poder ventilar a cama e deixar numa temperatura em que consiga ter uma compostagem daquela matéria orgânica, né, das fezes que estão ali. Então, por isso que essa aqui tá falsa, porque você precisa revirar 2 vezes por dia, não uma vez por semana. Se revirar uma vez por semana vai ficar uma maravilha. Vocês só imaginam, né? Uma vez por semana, geralmente, é a troca da cama no freestyle, que deve ser feita, mas isso aí depende muito de qual é o tipo de cama que está se utilizando, tá? 9. Sobre reprodução de vacas leiteiras, assinale a alternativa correta. A meta é trabalhar com intervalos entre partos em torno de 12 a 13,5 meses? Sim, a meta é trabalhar com esse intervalo entre partos, tá? O intervalo entre partos é uma ferramenta que permite avaliar o retorno econômico da atividade leiteira. Assim, quanto maior o número de vacas com um grande intervalo de partos, maior a eficiência do rebanho. Errado. O quê? Não é quanto maior o número de vacas com um grande intervalo de partos. Não, a gente quer o quê? A gente quer um baixo intervalo entre partos. Intervalo entre partos aqui, a gente tem que estar em torno de 12 a 13 meses, tá? Então, vaca com grande intervalo entre partos, não é... a gente vai encerrar aqui em 1 minuto, então eu vou, para garantir que não vai cortar aqui, eu já estou finalizando isso, aí a próxima, ali no AVA tem o link 2, tá? Vocês entram ali no link 2 que eu vou terminar de falar isso aqui, aí eu tiro alguma dúvida de vocês e já libero vocês para a prova. Tá beleza, gente? Vou fechando aqui. Isso. Cadê?